Oi, tudo bem? Então, isso é a primeira aula da termodinâmica e física estatística, né? E hoje eu vou dar uma introdução no que vocês vão aprender nesse período. Eu já vou dizer bem no início que a termodinâmica e a física estatística são consideradas, mais a física estatística é considerada a parte mais difícil da graduação num curso da física ou de nanotecnologia e cursos desse tipo. Então, essa disciplina não vai ser fácil, mas o que vocês vão aprender vai ter um valor muito, muito grande. E, na verdade, vai ter um valor extremamente grande, porque a maioria dos alunos tem tanta dificuldade com essa disciplina que se vocês conseguem realmente aprender o que eu estou tentando explicar aqui, vocês vão ter uma vantagem competitiva na sua carreira, principalmente, porque você vai conseguir pensar diferentes sobre sistemas nanométricas, por exemplo, né? Então, claro, a primeira pergunta que a gente deve discutir aqui é o que é a termodinâmica e o que é a física estatística e por que essa disciplina se chama termodinâmica e física estatística. Então, termodinâmica, tradicionalmente, estuda as leis de calor, temperatura, pressão, todas essas coisas que a gente conecta com a ideia de termodinâmica, né? Por exemplo, vocês já tinham isso um pouco na química, né? Onde vocês têm a equação de gás ideal e dessas coisas. E isso são equações de estado da termodinâmica, onde a gente conecta essas grandezas como o volume, a pressão, a temperatura. Então, não se importa a termodinâmica com uma composição microscópica da matéria. Isso já é um pouco diferente como o que vocês aprenderam na química. Na química, vocês já consideraram que vocês têm átomos e moléculas, por causa disso vocês estudam tudo em termos de quantidades molares, por exemplo, né? E isso faz muito sentido, mas tradicionalmente as pessoas não souberam que existem moléculas e átomos. Então a termodinâmica, a base da termodinâmica, se desenvolveu sem entender a estrutura microscópica das coisas. Tudo que as pessoas souberam eram como temperatura, que eles conseguiram medir, pressão e outras grandezas, e assim eles conseguiram desenvolver uma base para construir as leis da termodinâmica. Então, assim, a termodinâmica principalmente virou importante com a máquina de vapor e a industrialização. Como vocês sabem, até hoje, a gente usa forças termodinâmicas para criar energias. Aqui no Brasil, vocês usam principalmente rios, para criar energia. Mas, então, em muitos países, eles usam muito carvão, que é claramente um processo baseado na máquina de vapor até hoje, como eles criam energia para, basicamente, fornecer energia para a civilização. Então, a termodinâmica é algo que explodiu com a industrialização, mas ela não se nunca importou realmente com a física fundamental. Isso os físicos fazem. Então, por causa disso, existe a física estatística, que agora dá uma razão para as leis da termodinâmica. Porque todas as leis da termodinâmica, você consegue deduzir da mecânica, do eletromagnetismo, da mecânica quântica, dependendo da lei, mais estatística que é algo da matemática. Então, com as leis da física e estatística, você consegue deduzir as leis da termodinâmica, e isso é o que a física estatística faz.
Então, o que vocês vão ver aqui é como a gente consegue agora criar física nova de conceitos simples e estatística. Né? A gente, especificamente o conceito da entropia, que vocês provavelmente já escutaram, a palavra entropia é algo bem conhecido. A entropia é algo que tem só a ver com muitas coisas interagirem. Ja? A entropia é algo fundamentalmente estatístico. Né? E isso significa que, por exemplo, você não tem entropia na mecânica, no eletromagnetismo e na mecânica quântica. Né? Você precisa muitas partículas para ter algo como entropia. Eu sei que vocês têm dificuldade de entender realmente a entropia. Por causa disso, eu posso mostrar um outro exemplo. Vocês não têm temperatura normalmente. Na mecânica, você não tem temperatura. No eletromagnetismo, você não tem temperatura. Na mecânica quântica, também não. Um átomo não tem uma temperatura. Ja? Uma molécula não tem uma temperatura. Só faz sentido falar de temperatura se você tem muitas partículas. Então, a física estatística é importante para entender o universo, fundamentalmente. E isso é algo que a gente vai fazer aqui nessa disciplina. Então, eu decidi estruturar a disciplina na seguinte maneira. Eu vou começar com uma introdução à história da física estatística. Isso eu nunca fiz antes assim, eu faço assim esse período a primeira vez e tenho uma razão para isso, porque vocês não fazem suficiente a distribuição de Boltzmann e a teoria cinética dos gases quando vocês estudam física. Claro, isso depende com qual professor vocês tinham física 2 e dessas coisas, mas na minha opinião vocês não fazem suficiente, vocês só tocam isso um pouquinho em uma disciplina da química, física, não sei, alguma disciplina nessa direção. Mas então eu quero que a gente aqui entre um pouco mais fundamental e essa parte não vai ser tão complicado para vocês. Já vai não ser nada, mas não vai ser tão complicado para vocês. Só para mostrar como não é complicado, eu vou dar várias aulas que são para essa disciplina e para a física moderna dos biofísicos. Agora, para a física moderna dos biofísicos, vão ser as aulas mais difíceis, para vocês não vão ser as aulas mais difíceis. Depois a gente vai entrar na termodinâmica. Isso é legal porque essa primeira parte vai dar uma base para entender os conceitos, tipo temperatura e blá, 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 blá. E depois a gente agora vai para as leis da termodinâmica que vocês devem aprender. As leis da termodinâmica que vocês já devem conhecer, mas também potenciais termodinâmicos, as relações de Maxwell, porque tudo isso que a gente pode chamar termodinâmica fundamental vai ajudar a gente no longo prazo aqui. Basicamente, a gente vai aprender dessas coisas aqui como definir de uma maneira que faz sentido quantidades da termodinâmica e como elas são conectadas. E como vocês podem resolver problemas no futuro quando vocês estudam sistemas nanométricos. Depois, a gente começa com a carne, com as coisas que realmente são difíceis. A física estatística e os conjuntos canônicos. Os conjuntos canônicos são a ferramenta mais importante da física estatística moderna. E a gente vai começar com isso. E depois de algum tempo, a gente vai adaptar isso também com a mecânica quântica, onde vocês vão aprender quais são os estados quânticos da matéria, que são importantes, por exemplo, se vocês trabalham com grafeno ou não sei o que. Ok, então essa é a estrutura. A gente não vai fazer
sistemas fora do equilíbrio. Isso significa que em todas as coisas que a gente estuda, a gente vai estar em um estado estável. Mas eu espero que eu vou conseguir explicar para vocês porque isso é geralmente suficiente para realmente entender a física. Então, por que vocês vão adorar fazer essa disciplina? Ou talvez não adorar, mas se vocês fazem essa disciplina com muita disciplina, vocês vão ver que vocês vão realmente crescer comigo aqui. Por várias razões. Uma é que vocês vão aprender o uso de ferramentas matemáticas que vocês ainda não conheceram e que podem dar uma vantagem grande no seu futuro. Tempo todo, quando vocês estudam algo como nanotecnologia, vocês devem aprender ferramentas de matemática novas e vocês devem ser desafiados para aplicar essas ferramentas. E se isso não é o caso, é ruim, mas deve ser o caso. Até vocês ficam confortáveis com essas novas ferramentas e vocês nem entendem mais que vocês estão fazendo algo que outras pessoas acham difíceis. O que vocês vão aprender também é que as leis mais importantes da física estatística que eu vou ensinar para vocês aqui vão servir como ferramentas no laboratório, no dia cotidiano. Porque vocês vão saber qual é a velocidade, por exemplo, das suas nanopartículas que vocês estudam, como estimar o calor específico de uma certa coisa no seu laboratório, ou o coeficiente de expansão dele, porque vocês querem saber quanta tensão tem em algum objeto quando vocês resfriam ele ou esquentam ele. Então, relacionado a isso, vocês também vão aprender como deduzir propriedades macroscópicas de objetos, de composições microscópicas, por exemplo, nanopartículas. Então, vocês vão aprender como, se eu tenho essas e essas informações, eu posso agora deduzir as propriedades macroscópicas do objeto. E como física complexa emerge da simplicidade. E isso é algo extremamente fascinante que a gente normalmente não tem na nossa consciência, né? Porque, por exemplo, a biologia é muito mais complexa do que a física, porque a física é muito mais básica. Mas é óbvio que a biologia só é baseado em física. Então, só a interação de muitos objetos cria algo muito mais complexo e interessante. Ok. Além disso, vocês vão aprender algo mais filosófico. Porque se vocês entendem e digerem as leis da estatística, a sua vida vai ficar mais clara. Na verdade, muita confusão, muita infelicidade. Eu estou falando de infelicidade em todos os sentidos. Infelicidade espiritual, muita infelicidade profissional, muita infelicidade é uma consequência de falta de entendimento de estatística. Na verdade, a gente pode dizer que a falta de entendimento de estatística é um demônio que dificulta a nossa vida cotidiana. Ok? Aqui vocês conseguem ver um demônio, né? Isso eu achei online, googlando pelo demônio de Maxwell, que é um fenômeno da física estatística, mas eu não consigo ver como ele tem realmente a ver com esse demônio de Maxwell, mas tudo bem. Então, por que a falta do entendimento de estatística é um demônio que dificulta tanto a nossa vida? Primeiro, eu gostaria de dizer aqui que o nosso cérebro consegue entender estatística, mas ele não é realmente feito para intuitivamente entender estatística. A gente não entende estatística com a nossa intuição. A gente precisa de alguém como eu para explicar isso. Hoje a gente tem que ler um livro ou alguma coisa. Porque para caçar animais, você precisa muito pouco estatística. E, na verdade, até dá para dizer que um bom entendimento de estatística
pode ficar no caminho para sobreviver num ambiente mais perigoso. O nosso cérebro, em vez de entender a estatística bem, tenta permanentemente achar padrões na natureza e em volta da gente. Então, esses padrões podem ajudar depois. E, normalmente, se você consegue ver um padrão onde não é um padrão, você tem uma probabilidade alta que você vai fazer algo burro, mas você não vai morrer. Mas se você consegue ver um padrão que é se você não consegue ver um padrão, onde é um padrão, você pode morrer. Por exemplo, se você escuta algo na floresta, é um animal que quer comer você, você nunca sabe. É? Se você consegue ver algo que é estranho, pode ser que é algo vivo, que pode me matar, e normalmente não é. Mas da perspectiva de evolução, a sua probabilidade de morrer, se uma vez você não viu um perigo, é muito grande. O seu perigo de morrer porque você fez algo maluco, porque você achou que tivesse algum padrão, é extremamente baixo. Então, podemos dizer que religião, astrologia, ideologias políticas, justiça própria, são todos parcialmente uma consequência, ou totalmente, uma consequência da dificuldade da mente humana para entender estatística. Ja? Por exemplo, se vocês uma vez tentaram de fazer que tem chuva e vocês fizeram alguma dança e em algum momento tem chuva, obviamente é uma coincidência. Mas funcionou uma vez. Uma vez isso funcionou. Independente do fato que foi uma coincidência. Então, a próxima vez você vai tentar a mesma coisa. E você vai tentar de novo, e não vai chover, e você vai pensar que fez errado, e vai tentar de novo. Até uma vez tem chuva coincidencialmente, e você pensa que agora você achou um método como chamar a chuva. E assim você pode criar uma religião, tudo. Né? Eu não estou falando aqui da espiritualidade, que eu considero mais o estudo da mente em si, que obviamente não tem nenhum problema e tem nada a ver com essas coisas aqui, mas astrologia, é óbvio, se vocês conhecem alguém que gosta muito de astrologia, essas pessoas normalmente são extremamente boas em relacionar propriedades não conectadas com o ascendente, o signo das pessoas, basicamente sempre assumindo que eles conseguem deduzir e ver quais são os signos. Eu não preciso mais discutir isso, eu acho que vocês entendem de que eu estou falando e se não, também não vai ajudar. Então, vamos lá. Vamos agora mostrar como estatística é algo extremamente contraintuitivo. Então, vamos assumir que a gente tem 3 portas fechadas. E eu estou dizendo agora para vocês que existe uma porta e tem um carro lá. E se vocês conseguem achar essa porta, vocês vão ganhar esse carro. E como vocês são pessoas inteligentes, vocês entendem imediatamente que a chance de achar o carro depois dessa porta é 1/3. E 1/3. E 1/3. Ok, então agora vocês escolhem uma porta. Vamos dizer que vocês escolheram essa porta, a porta 1. E agora eu digo para vocês, olha, você escolheu a porta 1, eu agora vou abrir a porta 2 e vocês conseguem ver que aqui não tem nenhum carro. E agora eu digo para você, ok, agora você vai querer continuar com a porta 1 ou a porta 3, porque você pode mudar a porta.
E agora vocês devem se perguntar qual é a probabilidade que o carro é aqui ou que o carro é aqui. E provavelmente vocês vão dizer que aqui agora é 1/2 e aqui é 1/2. Mas isso não é verdade. Na verdade, agora, aqui a probabilidade é 1/3 e aqui a probabilidade é 2/3. Como isso pode ser? É bem simples. Eu abri uma porta que não foi a porta para a qual vocês apontaram. Quando vocês escolheram, a chance foi 1/3. A porta que eu abri não tinha carro, então essa probabilidade se adiciona para essa probabilidade. E a gente tem uma probabilidade de 2/3. Porque se o carro fosse aqui, eu acharia o carro. Mas não foi. Eu abri a porta sabendo que o carro não está lá. Eu não poderia ter aberto a outra porta, porque vocês bloquearam uma porta, eu tinha que escolher entre esses dois. Então, eu não sei se vocês entendem. Esse exemplo tem online e vocês vão conseguir ver lá se vocês ainda não entenderam esse exemplo. Mas é um exemplo bom onde é mostrado como o nosso cérebro não entende realmente estatística. Ok, agora eu vou dizer algo um pouco mais geral sobre estatística. E isso tem a ver com o fato que a gente tem uma tendência de supervalorizar fatos que são em favor das nossas opiniões e botar um valor baixo demais para fatos que contradizem a nossa opinião. Por exemplo, se você consegue ver uma discussão de política, as pessoas normalmente simplesmente ignoram argumentos que são contra eles. Mas quando tem um argumento que é por eles, eles automaticamente dizem, olha aqui, eu tinha razão. Por exemplo, a gente pode pegar um tópico como cotas. Cotas são usadas para equilibrar, como dizer, fazer que mais minoridades têm nas universidades como professor, ou não sei. Agora, se vocês são por cotas, vocês provavelmente conhecem os argumentos. E vocês vão dizer, por exemplo, eu nem vou apresentar um argumento até agora. Se vocês são contra cotas, vocês provavelmente conhecem argumentos diferentes. Vamos assumir que você, a pessoa que agora está em frente desse computador ou dessa tela, está por cotas. E agora você escuta uma discussão e alguém diz, olha, cotas não são boas porque a gente viu que quando você tem cotas, tem pessoas que conseguem entrar em trabalhos onde eles são sobrecarregados porque não têm a base para conseguir e isso aumenta, não sei, discriminação de minoridades. E você vai escutar isso e vai pensar, e aí? E o próximo argumento pode ser, agora, por cotas você pode dizer, ok, tem uma história de, não sei, tantos e tantos anos de discriminação de minoridades desse tipo, e para compensar isso a gente precisa de cotas. E você vai imediatamente dizer, sim, verdade. Isso é um argumento e isso vai ser suficiente para você dizer, ok, eu já ganhei esse argumento. Então, um argumento é super valorizado, como fosse o argumento para matar todos os argumentos, enquanto o outro argumento é basicamente ignorado.
É óbvio que nessa discussão existem muito mais argumentos nos dois lados e eu intencionalmente não usei argumento mais provocativo ou alguma coisa, mas então isso é exemplo onde isso é o caso. Isso é algo extremamente interessante que tem a ver também com estatística. Né? A gente vive numa realidade relativamente complexa. Você sempre vai ter eventos e fatos e ocorrências que vão estar em favor do que você acha sobre a realidade e você vai ter eventos, ocorrências que são contra o que você acha sobre a realidade. E a gente tem uma tendência de ignorar o que não está concordando com a nossa realidade e supervalorizar o que está em concordância com a nossa realidade. E enquanto isso basicamente mostra que a gente não quer fazer esse passo de realmente faz uma análise estatística sobre esses efeitos e realmente tentar entender o que está acontecendo e depois deduzir uma opinião numa base mais forte, né? Então, isso, de novo, tem a ver com uma relação não saudável com a realidade e com estatística em geral. A gente deve aceitar que existem argumentos contra as coisas que a gente pensa e para as coisas que a gente pensa. E se a gente não está consciente disso, isso provavelmente significa que a nossa opinião não tem um valor muito grande. Na verdade, é uma boa ideia se você sabe tanto sobre um tópico onde você tem uma opinião que você pode defender os dois lados. O lado da pessoa contra você e o seu lado. Se você não consegue fazer isso, isso significa que você não aceita os argumentos, não conhece os argumentos do lado contrário. Ok, isso agora é muito filosófico e já desvia um pouquinho da estatística, mas isso foi algo que eu gostaria de comunicar. Então, isso foi a nossa primeira aula da física estatística e eu já estou muito feliz que em breve a gente vai ter mais uma aula e até isso.